Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 em diante. Depois, na sequência, capítulo 3 até o versículo 12. Então, Marcos, capítulo 2, versículos 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Aleluia. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem todos se assentar. Glória a Deus. Então, Marcos capítulo 2, versículo 23. Deixa eu só abrir aqui. Diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Veja que esse dia aqui era o dia de sábado, o dia do sabá, o dia do descanso, o dia do cessar, né? Porque é isso que significa sábado. Sábado significa descanso ou cessar, né? O cessar das atividades. E eles passaram no dia de sábado pelas searas, provavelmente, né, se dirigindo à sinagoga, porque era o que todo sábado, o que tinha no dia de sábado, assim como nós, todo domingo, nós fazemos, nós cultuamos ao Senhor. Então até é provável que estivessem
né, até mesmo se dirigindo ao culto, né, se dirigindo à sinagoga. E eles, caminhando no meio das searas, eles começaram a colher espigas. O que acontece? O ato de comer, de colher espigas, de pegar com a mão, assim, passar na seara, era o campo deles? Eles eram donos do campo? Diz aqui que eles estavam passando no próprio campo? Não, né? Eles estavam em um campo qualquer. Mas o ato de colher espigas num campo, com a mão, era algo errado diante da lei de Deus? Vamos abrir aqui um texto, Deuteronômio capítulo 23, versículo 24 e 25. Deuteronômio capítulo 24, Deuteronômio capítulo 23, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Então vejam, quando alguém entrava numa vinha, alguém poderia entrar na vinha do próximo, ou seja, não tinha na lei de Israel, diferente da lei do Brasil, tá? Nesse aspecto aqui, a lei do país onde nós estamos, ela é mais restritiva. Tu não pode simplesmente entrar na propriedade alheia. Isso é invasão de propriedade, sem autorização. Mas, na lei de Israel, não havia essa restrição. Ou seja, eu poderia muito bem passar pela terra de um outro, se tinha uma vinha, poderia até pegar ali uvas para comer. Tinha frutas lá, poderia colher uma fruta, né, com a tua mão e comer. O que tu não poderia fazer é colher no sentido de pegar lá, levar um cesto, levar algum recipiente para colocar e para levar para casa. Isso não poderia. Ia ser considerado furto. Mas agora, se fosse só para satisfazer a fome, estivesse passando ali e pegasse, né, uvas ou alguma outra fruta e comesse, isso não teria problema. Agora, versículo 25. Quando entrares na seara do teu próximo, que é exatamente aqui é o ponto onde os discípulos estavam fazendo. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Chegar lá com a foice para colher, né, a seara do teu próximo é furto. Mas se fosse só para colher, para pegar com a mão, ou seja, o suficiente para matar a fome, como era o caso dos discípulos, isso não era pecado diante de Deus, era algo autorizado. Isso aqui, voltando, lei civil de Israel. Tá? Nós, no Brasil, não podemos ficar invadindo propriedade alheia para... se eu estou com vontade de comer uma fruta, lá na lei de Deus diz. Nós precisamos estar sujeitos à lei civil do nosso país. Se a lei civil do nosso país não permite que entremos na terra de outro para pegar uma fruta, então nós não vamos entrar. Como crentes, sujeitos às leis do nosso país, nós não vamos entrar na propriedade de ninguém para colher fruta, tá? Mas vejam que aqui era Israel e não era algo errado em si o que os discípulos estavam fazendo, mesmo que não era sua terra, não era sua seara, mas eles poderiam, perante a lei de Deus, estar ali colhendo com as suas mãos. E eles colhiam, num dos outros evangelhos, acho que, se não me engano, de Lucas, diz que eles debulhavam com as mãos, né, e comiam os grãos. O que acontece? Os fariseus, versículo 24, os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? E aí entra todas aquelas interpretações e tradições dos rabinos da época. Uns diziam que se poderia colher espigas com as mãos no sábado, mas não se poderia debulhá-las. Então, tipo assim, começava, né, aqueles... já outros... sei lá, não sei qual era a motivação aqui dos fariseus, né, ou qual era o entendimento deles, né, não diz exatamente qual é o ponto, mas na visão deles o que os discípulos estavam fazendo, independente se era o ato de colher ou se era o debulhar, independente disso, eles consideraram que os discípulos estavam transgredindo a lei do sábado. E transgredir a lei do sábado era algo muito sério. Era algo, inclusive, punível com a morte.
Era algo tão sério que poderia ser punido aquele que transgredisse o sábado com a morte. Nós vemos, por exemplo, lá na lei de Moisés, que um homem que no dia de sábado saiu para juntar lenha, foi levada a questão, o que a gente vai fazer com esse homem? E o que foi determinado é que ele fosse apedrejado. Então vejam que o sábado era uma lei tão importante, tão, sabe, que a transgressão dessa lei, da lei do sábado, era punível até mesmo com a morte. Mas aqui era uma questão que, eles, por que fazem no sábado que não é lícito? E aí Jesus defende os seus discípulos. Jesus diz assim, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote. Veja o que é dito aqui no tempo de quem? De Abiatar, né? No tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então Davi, ele estava juntamente com mais alguns moços, e tanto ele comeu dos pães da proposição, como também deu para aqueles que estavam com ele. Pão que foi, óbvio, né? Davi não foi lá e pegou o pão, né? O sacerdote é quem deu para ele os pães. Mas ele convenceu, né, o sacerdote a dar os pães para ele. E a gente já vai ler, né, a passagem ali. É interessante que Jesus fala assim, nunca lestes o que fez Davi? Como é que vocês estão com essa indagação, com esse questionamento? Né, vocês nunca leram? Várias vezes que Jesus ele ia corrigir alguém que estava questionando, né, ele lançava, né, ele usava da Escritura, né, e dizia, vocês nunca leram? Né, ou como quando os saduceus, né, vêm com a questão, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, muitos dos erros que acontecem, meus irmãos, seja nas nossas vidas, seja, sabe, no meio onde nós estamos nas igrejas, muitos erros acontecem porque as pessoas não leem a Escritura. Muitas vezes há erros de julgamento, há erros nas decisões, há erros em vários aspectos porque as pessoas não conhecem as Escrituras. Nunca leste o que fez Davi? Vê se eles tivessem, será que eles não lembram, não leram? Então que nós venhamos a ler a Escritura, meus irmãos, para tanto obedecermos, estarmos capacitados a obedecer. Nós não vamos conseguir obedecer aquilo que nós não conhecemos. Então, para nós conhecermos a Escritura e podermos obedecê-la, nós precisamos lê-la, meditar nela, de dia e de noite. E também nós não poderíamos julgar conforme a reta justiça, se não for pela Escritura, porque aqui está a reta justiça, pela qual Jesus disse que nós devemos julgar. Mas vamos abrir lá um texto, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 21. O que acontece? Davi ele está fugindo de Saul. Saul estava querendo matar Davi. E em 1 Samuel capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse:
As mulheres, na verdade, se nos vedaram, desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Veja uma coisa, esse pão que o sumo sacerdote ali iria dar a Davi, ele era um pão que, olha só o que Davi está dizendo, ó, de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Ou seja, no recipiente onde eles colocavam o pão, aquele dia específico ali, era o dia onde o pão que tinha sido colocado na semana anterior ia ser retirado e pão novo seria colocado. Naquele dia específico. E isso aponta e nós podemos então ter um indicativo de qual era esse dia. Se aquele dia era o dia que o pão ia ser substituído, então nós já podemos saber qual é o dia. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia qual era o dia em que o pão deveria ser substituído. Então, só antes da gente continuar aqui, vamos ir lá para Levítico. Que lá em Levítico nós temos a menção sobre como é que era o procedimento em relação ao pão da proposição. Levítico 24, versículos 5 ao 9. Levítico 24, versículos 5 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então vejam que o dia que o pão era substituído era o dia de sábado, que era exatamente o dia em que Davi estava ali. Era no dia de sábado, porque era o dia onde os pães eram substituídos, e Davi mesmo diz, né? Voltando lá para 1 Samuel 21, no versículo 5. No final do versículo, diz assim: quando eu saí, os vasos dos moços eram santos. E de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Ou seja, era o dia onde pão novo ia ser colocado. Então era aquele dia ali, o dia de sábado. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui em volta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. O que acontece? Davi, ele estava aqui, estava em necessidade, tinha fome. Havia alguns moços, por mais que não estivessem naquele local ali, né, se apresentando diante do sacerdote Aimeleque, mas haviam outros moços com eles, porque o próprio Jesus diz isso, né, que ele deu, tanto ele comeu como ele deu para aqueles que com ele estavam. Davi diz ali, ó, que ele havia determinado um local onde ele iria se encontrar com aqueles moços, né? Lá no versículo 2 diz assim, ó, ninguém sabia deste negócio pelo qual tinha veio, o qual tinha, o final do versículo, quanto aos moços apontei-lhes tal e tal lugar, né? E ele argumenta depois daquilo que os moços estavam, né, haviam se privado de mulheres e tal, né? O que acontece? Havia outros com ele, por mais que não estivessem naquele mesmo local ali.
e ele tanto usa esses pães para si, como também para aqueles que com ele estavam. O nome do sacerdote que fala com Davi é Aimeleque. Quem era o filho de Aimeleque? O filho de Aimeleque era Abiatar. Os sacerdotes, meus irmãos, eles usavam vestes de túnica, vestes, no caso que era uma túnica, mas havia uma túnica branca, mas havia um que usava uma veste que os distinguia dos demais sacerdotes, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele usava, além das suas vestes, ele usava por cima da sua túnica uma estola, um éfode, que era uma espécie de colete. O que nós vemos? Aimeleque, ele era pai de Abiatar. E um pouco mais adiante, uma vez que a gente leu ali que Doeg estava naquele local, Doeg, ele era um edomeu, ele não fazia parte do povo de Israel, ele era de Edom, por isso edomeu. Doeg estava ali detido, e ele denuncia isso para Saul. Vejam que ele era um servo de Saul. Quando Saul ele chega naquela cidade em busca de Davi, ele foi informado por Doeg que o sacerdote Aimeleque havia ajudado Davi. E aí Saul deseja então se vingar dos sacerdotes. E ele manda os seus soldados matarem a todos os sacerdotes daquela cidade. Os soldados, que eram israelitas, eles se negaram a obedecer a Saul. Eles não quiseram obedecer a Saul. Disseram, não, nós não vamos estender as nossas mãos contra os sacerdotes do Senhor. Mas, o que acontece? Doeg, que estava ali, ele resolve acatar a ordem de Saul e ele mata todos os sacerdotes daquela cidade. E só um que escapa, Abiatar. E ele escapa não com nada em suas mãos. Vejam, 1 Samuel capítulo 22, vamos ler desde o versículo 16. Ou vamos ler um pouquinho antes, tá? Para a gente entender bem esse contexto aqui. Vamos ler ali desde o versículo 6. Tá? 1 Samuel, capítulo 22, versículo 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu seno, para me armar ciladas, como se vê nesse dia? Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê nesse dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. Então olha só como a gente vê uma semelhança aqui entre Saul
perseguindo Davi, querendo matar Davi, e aqui agora se voltando contra, né, os sacerdotes, e os próprios fariseus lá depois querendo matar o nosso Senhor. Veja como sempre há, né, aqueles que seguem por um caminho e aqueles que seguem por outro caminho. Sempre há as suas semelhanças, né? E Davi, ele aponta para Cristo. Aqueles que acompanhavam Davi também, né, apontam para os discípulos de Cristo. E aqui, Saul e aqueles que estavam com ele, especialmente, né, Doeg, né, apontam especialmente para os fariseus e os herodianos, né, que tramavam a morte do Senhor, que perseguiam o Senhor. Mas, continuando aqui, versículo 17, disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de eu denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua, pois estará salvo comigo. O que acontece, meus irmãos? O Abiatar, quando ele foge para Davi, ele não foge de mãos vazias. Ele leva o éfode consigo. Versículo 6 do capítulo 23, diz assim, e sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. Então Abiatar, ele estava na posse do éfode, que era a veste do sumo sacerdote. E de fato Abiatar foi, a partir de então, o sumo sacerdote. É provável que ele já fosse, quem sabe até antes, que ele já estivesse em posse do éfode, justamente, né, por ser aquele. Normalmente já ficava estabelecido aquele que seria, né, o sumo sacerdote na sequência. Então havia ali Aimeleque, então posteriormente seria Abiatar, depois foi Abiatar, né, e o filho de Abiatar também foi o sumo sacerdote. Então havia essa linhagem, né, de sumos sacerdotes, né, que ia tendo essa sequência. Então vejo que Abiatar, né, era sacerdote e provavelmente ou junto de seu pai, ou quem sabe até mesmo fosse ele, né, o próprio sumo sacerdote. Isso como nós vemos, né, posteriormente lá na época de Cristo, quem eram os sumos sacerdotes? No plural, né? Era Anás e Caifás. E Anás era o sogro de Caifás. Então vê que havia também essa relação de parentesco, né? Provavelmente Anás não teve filhos homens, e Caifás, que era, né, também sacerdote, e se casou com uma das suas filhas, então acabou que era o sumo sacerdote na sequência, e os dois eram chamados de sumos sacerdotes. Então havia, sabe, essa questão que muitas vezes o sumo sacerdote não era uma figura única, às vezes poderia ser um pai e um filho, ou como na época de Cristo, né, um sogro e um genro. Voltando lá para Marcos, então nós vemos, né, Marcos capítulo 2, versículo 25 e 26, mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, vejam, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, no tempo de Abiatar,
Abiatar estava naquele local. E Abiatar depois foge, né, com o éfode. Ele que foi o sumo sacerdote, né, durante todo aquele tempo de Davi, né, do rei Davi. E comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e também aos que com ele, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que acontece, meus irmãos? Nós precisamos ter um cuidado, né, de jamais sermos desequilibrados em nosso enfoque na Escritura. Nós precisamos ter equilíbrio, ou seja, precisamos conhecer o todo da Escritura. Não adianta nós enfatizarmos somente um aspecto da palavra de Deus. Por isso que nós, por mais que nós temos um lema, né, que é o lema da Reforma, só a Escritura. Nós cremos que toda a doutrina e única fonte de autoridade para a doutrina que nós ensinamos, ela está somente na Escritura. Só que não é somente na Escritura, em algumas partes da Escritura. É em toda a Escritura. Por isso que diz lá o texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vai dizer assim: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, proveitosa para nos ensinar não é somente parte da Escritura, mas toda a Escritura. Toda a Escritura é útil para o nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Toda ela. Não diz assim, ó, parte da Escritura. Não, toda a Escritura. Que é o que também é conhecido como tota Escritura. Toda a Escritura. Próximo versículo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que nos torna perfeitamente instruídos? Não é apenas parte da Escritura, mas é toda ela. Toda a Escritura é o que nos torna perfeitamente instruídos para toda boa obra. Por isso precisamos conhecer toda a Escritura. E por isso nós não podemos nos focar apenas em alguns poucos aspectos da Escritura, mas precisamos buscar conhecer e aplicar o todo da Escritura. Nós não podemos selecionar apenas aqueles mandamentos que nos são mais agradáveis. Eu vou obedecer, tem uma lista aqui, eu vou obedecer esse aqui e esse outro aqui. E aí fica um monte de outros mandamentos aqui. Não. Nós somos chamados a uma obediência integral de toda a palavra de Deus. Só que o que acontece? No tempo aqui de Cristo, os fariseus, os escribas, muitas vezes eles escolhiam alguns mandamentos e colocavam eles como mais importantes, e o sábado era um deles. Então o sábado ele foi colocado assim num patamar tão elevado que estava completamente desequilibrado, meus irmãos. O sábado era um mandamento da Escritura? Era. Só que eles haviam enchido de tradições e de outras coisas e colocado ele como assim, não podiam nem colher umas espigas ali com fome que estão trazendo dia do sábado. E aí Jesus, o que Jesus diz? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o princípio que estava invertido. Eles colocaram o sábado como um mandamento assim, tão, como um peso sobre as pessoas. Então é como se as pessoas tivessem que servir o sábado. Como se as pessoas assim, estavam sujeitas completamente, né, debaixo de uma servidão, debaixo do sábado. Como se o sábado fosse um senhor sobre as pessoas, e um senhor duro, né, que todo mundo tinha que, né, se sujeitar assim, de maneira, né, sobrecarregadas. Né. Então esse dia é como se os fariseus ali, escribas e tal, haviam sobrecarregado as pessoas, com tradições e mil e uma coisas de como, né, tinha que guardar o sábado e tal. E a questão é, o mandamento estava ali, só que o mandamento tinha um objetivo. Qual era o princípio que estava por trás desse mandamento? Não era tornar o homem, né, subserviente e debaixo de como se fosse uma escravidão nesse dia.
Pelo contrário, era o oposto disso. Deus designou esse dia por causa do homem, e não o homem por causa do dia. E os fariseus haviam invertido as coisas. Vamos ler aqui alguns textos. Deuteronômio 5,14. Mas um pouquinho antes já, no versículo 12. Vamos ler do versículo, Deuteronômio 5, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Esse princípio, meus irmãos, ele caiu ou ele permanece? Esse princípio permanece. Esse princípio permanece. Nós devemos trabalhar 6 dias e fazer todo o nosso trabalho, mas o 7º dia, né, ou pelo menos um dia em 7, não precisa necessariamente ser o sábado, né, pode ser o domingo, ou dependendo do trabalho que a pessoa faz, pode ser algum outro dia da semana também. Mas é importante que nós separemos um dia em 7. Para o quê? Para descansarmos, para cessarmos e para dedicarmos também esse dia de maneira especial ao Senhor, para buscarmos ao Senhor. Num dia de trabalho está ali, tem vários afazeres, várias coisas, aquela correria, tem que buscar, tu pode buscar e deve buscar o Senhor nesses dias também. Mas agora, que coisa preciosa, sabe, é tu ter, sabe, um dia separado, onde tu pode te dedicar mais profundamente, com mais tempo, sabe, tu dedicar, sabe, de maneira integral ao Senhor. Quão tremendo é, sabe, quando nós podemos pegar, separar, tipo, um domingo, assim, ó, o dia todo, sabe, estar focado no Senhor, em oração, em louvor, lendo a palavra, sabe, lendo bons livros, né, cristãos que te edifiquem, podendo ouvir alguma pregação, cultuando ao Senhor, né, junto com o seu povo. Tão tremendo, sabe, isso, de poder, sabe, dedicar ao Senhor, sabe, um dia, assim, inteiro para Ele, estar ali jejuando, né, estar, sabe, é muito bênção, meus irmãos. Então, versículo 14, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Vê, nem os animais eram para, né? Nem o estrangeiro está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por isso que Deus designou esse dia por causa do homem, para que o homem pudesse ter descanso. Porque senão, se o homem não descansa e trabalha 7 dias por semana, primeiro, por que tu vai trabalhar 7 dias por semana? Por causa de uma avareza, de querer, ou de uma falta de fé? Não confiando, né, que o Senhor vai suprir no trabalho dos outros 6 dias? Então são vários, sabe, princípios, vários motivos que vão fazer com que alguém guarde ou não guarde. E nós precisamos sondar os nossos corações, precisamos, sabe, ter, sabe, como um princípio para nós, e se nós tivermos servos, ou seja, se tivermos empregados que trabalham para nós, precisamos zelar para que eles também tenham descanso. Imagina alguém que vai lá e tem pessoas que trabalham para si, né, direto, 7 dias por semana. Isso está errado também. Então, não é só pensando em si, mas é justamente também pensando nos outros. Olha como Deus vai falando, né? Não é só por ti, né? Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, e aí começa, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro, para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. E também, Êxodo, capítulo 23. Êxodo 23, versículo 12.
Êxodo 23, 12, diz assim: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então vejam que um dos principais objetivos de Deus com o mandamento do sábado era o descanso. É o homem não ficar ali naquela coisa, sabe, trabalhando. O homem vai acabar se prejudicando a si mesmo. Vai começar a adoecer de tanto trabalhar. Esse é outro ponto. O nosso corpo precisa do descanso. Então, aquele que não guarda um dia, pelo menos em 7, um dia de descanso, acaba se prejudicando a si mesmo. Mas, continuando, né, voltando lá para Marcos 2, né, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Senhor sobre toda a criação. Ele é o Senhor sobre tudo, inclusive sobre o sábado. E o sábado, que era um mandamento específico, que tinha sim um dia determinado, era o 7º dia da semana. Jesus Cristo, como Senhor do sábado, nós vemos que na nova aliança, essa obrigatoriedade do 7º dia especificamente, ela não permanece. Por que ela não permanece? Porque Jesus, Ele é o Senhor do sábado. E Ele não ordenou que permanecesse. Isso não significa que o princípio do 4º mandamento não permaneça. O princípio permanece. Ou seja, um dia em 7 precisa sim ser guardado. Mas agora, o 7º dia especificamente, como era o que estava determinado na lei de Moisés, esse não permanece. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Filho do homem até do sábado é Senhor. Como diz, né, lá em Colossenses, ninguém vos julgue por, e aí vai dizer dias de festa, sábados, luas novas. Né? Então, o povo de Deus que não guarda o 7º dia, tem aqueles que querem guardar o dia 7º, tem que ser o dia 7º. Se fosse só esse, por exemplo, a gente tem os adventistas, né, que querem guardar, adventistas do 7º dia. Se o único problema da seita adventista fosse a questão do sábado, e só isso, daqui a pouco até a gente poderia considerá-los, né, como nossos irmãos. Porque se fosse só esse o único problema, nada mais, é o fato de eles insistirem que tem que guardar o dia 7º. Tá ok. Quer guardar o dia 7º? Guarda. Mas é óbvio que o problema dos adventistas são muitos outros. Eu não vou entrar aqui hoje. Tá? Mas continuando aqui. Capítulo 3, versículo 1. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. É possível que tenha sido no mesmo dia, mas também pode ser que essa situação aqui, de ele entrar na sinagoga e curar esse homem, também tenha sido num outro sábado. Tá? Não necessariamente no mesmo. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Vejam, eles estavam na sinagoga. Qual é o objetivo pelo qual os judeus se reuniam na sinagoga? O mesmo objetivo de nós estarmos reunidos aqui, meus irmãos. Cultuar o Senhor. Na sinagoga havia louvor? Havia. Havia pregação da palavra, leitura das escrituras, havia orações, havia tudo isso. Ou seja, estavam ali reunidos para cultuar o Senhor. Mas vejam qual era o motivo, né, o que estava no coração daqueles que estavam reunidos. Por isso, meus irmãos, é importante nós sempre vigiarmos nossos corações. Nós estamos reunidos como igreja, por qual motivo? Quais são as nossas motivações? O que nos motiva, né, a vir até este local? É cultuar o nosso Deus? É ouvirmos a palavra do Senhor? Sabe, nós não podemos adorar a Deus apenas com o nosso corpo, apenas vindo, né, fisicamente até este local, abrindo nossos lábios, né, e louvando, apenas com a nossa boca.
se a nossa adoração consistir somente nisso, em vir até o local de culto, cantarmos, mas tudo isso apenas exteriormente, essa é uma adoração vã. Nós precisamos vigiar o nosso coração. Que cada oração, cada louvor e tudo mais que nós fizermos, né, aqui, as ofertas, tudo que nós façamos aqui, que seja completo, que seja integral, que nós venhamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. E que esse seja o nosso objetivo, glorificar ao nosso Deus. Glorificar ao nosso Deus. Jamais, sabe, né, o povo de Deus deve estar reunido aqui preocupado, né, com outras coisas alheias à adoração. Mas agora, naquele tempo, na sinagoga, né, estavam ali observando se curaria no sábado para o acusarem. Olha a intenção daqueles homens, né? Querendo observar se havia ali algum erro, né? Alguma coisa em Jesus para poder acusar. E era especialmente em relação ao sábado. Eles ficaram com aquela questão ali em relação ao sábado, né? Jesus deu aquela resposta para eles, né, e eles queriam pegar Jesus de alguma forma em relação a essa questão. E aí eles estavam observando, vendo se Jesus ia curar, né? E Jesus conhecia, né, o que se passava no coração deles. E ele fazia de propósito. Lógico, haviam vários motivos, né, no coração de Cristo, né? Qual era o principal deles nesse contexto aqui? A misericórdia, meus irmãos. Jesus foi misericordioso para com esse homem que estava doente. Por que ele iria curá-lo no dia seguinte se ele poderia curá-lo naquele dia? Por que ele ia deixar, né, para fazer... Tem um princípio lá em Provérbios, né, que diz assim, se tu tem como ajudar aquele que te pede, ajuda aquele que está em necessidade, né, e está na tua mão o poder de fazer... Não é para dizer para vir no outro dia. Se tu tem o poder de já ajudar no mesmo dia, ajuda no mesmo dia. Depois me lembrem que eu quero mandar ali, vou mandar no grupo da igreja esse versículo. Então Jesus, meus irmãos, ele tendo o poder de curar, ele não ia deixar para o dia seguinte. Independente se aqueles homens estivessem querendo usar disso, né, para acusá-lo. Que usassem, que o acusassem, pouco importava. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Você tem duas opções, no sábado fazer bem ou fazer mal. O que é lícito? O que é lícito no sábado? Salvar a vida ou matar? E aí, qual resposta Jesus recebeu? Dá para ouvir os grilos, se houvessem. Eles calaram-se. Não deram resposta alguma. Porque eles iam dizer, não, é fazer o mal, é matar. Eles iam dar essa resposta. É óbvio que eles não iam dar essa resposta, por mais que estivessem ali observando para ver se curaria no sábado, para o acusarem e matarem. Eles estavam com morte, com assassinato nos seus corações. Mas eles iriam confessar isso? Eles iam confessar que eles queriam fazer o mal? Eles iriam confessar que eles queriam matar? Eles não iriam confessar. Eles queriam acusar Cristo, não acusarem a si próprios. Mas como é que eles poderiam dar o braço a torcer e dizer assim, é lícito fazer o bem, é lícito salvar a vida? Eles iriam dar essa resposta e aí então justificar a Cristo na sua conduta de curar aquele homem? Eles não iam fazer isso. Então eles simplesmente se calaram, como covardes que eram. Se calaram. E olhando para eles em redor. Coisa tremenda, sabe? O Senhor, né? Eles estavam tudo na volta, assim. Porque na sinagoga não era que nem
não era nesse formato como nós temos aqui, né, onde tem o púlpito mais à frente, né, e isso que eu sempre normalmente na sinagoga ela era mais circular, assim, então não tinha gente de um lado, tinha gente do outro lado, né, tal. Por isso que ele olha, né, ele olha ao redor, ele olha nos olhos daqueles homens, ele encara, né, cada um deles, ele não tinha receio, não tinha medo deles. Olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração. Vejo que havia aqui um misto de sentimentos no coração de Cristo. Havia ira, por um lado, mas também havia um certo aspecto de compaixão, né, condoendo-se da dureza do coração deles. Ou seja, em sua santidade, em sua justiça, ele estava irado com aqueles homens. Mas também em sua misericórdia e graça, ele estava condoendo-se do fato de eles serem tão duros de coração. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã, como a outra. Um outro aspecto aqui, meus irmãos, no versículo 5. Olhando para eles em redor com indignação. Ou também nós poderíamos dizer com ira. Aqui no grego é orge, ira. Poderíamos traduzir até como cólera ou indignação. Indignação, cólera, ira. Qualquer uma dessas três traduções seria possível. E é interessante, né? Tem um ensinamento de Cristo no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde no capítulo 5 e versículo 22, Jesus ensina o seguinte. Versículo 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão racá, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vejam, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar. Aqui, meus irmãos, o verbo encolerizar, ele é o verbo orgizo, que ele está conectado com o substantivo orgue. Ou seja, aqui poderia ser também traduzido assim, eu porém vos digo qualquer que sem motivo se indignar contra seu irmão. Qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão. Ou qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão. Porque aqui é o verbo e lá é o substantivo. Mas ambos estão conectados. Vejam, qualquer que se encolerizar contra seu irmão, qualquer que se indignar, se irar contra seu irmão, será réu do juízo. Mas isso sem motivo. Se não houve um motivo justo. Jesus tinha motivo para estar indignado, para estar encolerizado, irado com aqueles homens, tinha. A dureza do coração deles era motivo. O fato de estarem ali, naquele momento onde deveriam estar glorificando a Deus, cultuando a Deus, tendo misericórdia. Lembra quando Jesus disse assim, ide e aprendei, que significa misericórdia quero e não sacrifício? Aqueles homens estavam precisando aprender o que era misericórdia. E aí, então Jesus tinha motivo para estar irado, indignado com aqueles homens. E uma vez tendo curado, vejam, Jesus ensina, Jesus mostra, questiona eles, deveriam, olha a oportunidade que foi dada a eles, de sondar os seus próprios corações, de poder perceber o quão maligna era a conduta deles. E mesmo assim, uma vez que Jesus cura, eles não têm a capacidade de acusar Jesus, porque a forma como Jesus falou
os deixou sem palavras, eles simplesmente tiveram que ficar calados, não puderam falar nada. Mas, mesmo assim, na maldade dos seus corações, versículo 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Vejam o que é a dureza do coração do homem. Então, meus irmãos, Jesus, ele agradou a todos. Jesus, que foi perfeito, meus irmãos, que falou como nenhum outro homem falou, ele foi perseguido. Homens quiseram matá-lo. E aí, seremos nós a querer agradar a todo mundo? Seremos nós aqueles a achar que não vamos ter porção alguma de perseguição? Não, meus irmãos, se nós queremos servir ao Senhor, seguir ao Senhor de maneira fiel, piedosa, nós também seremos perseguidos. Nós também, isso é promessa, tá? É promessa. Promessa lá em 1 Timóteo capítulo 4. Ou é o capítulo 3, deixa eu ver. 2 Timóteo capítulo 3, deixa eu ver. É isso aí, ó. 2 Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é uma das promessas. Mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados. Essa foi a porção dos profetas, essa foi a porção do nosso Senhor. E se for a nossa porção, meus irmãos, nós vamos sofrer a perseguição com alegria. Continuando aqui, versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, apesar da oposição, muita gente buscava o Senhor. E assim como, sim, nós vamos receber o ódio do mundo, de muitas pessoas desse mundo, pode ser que surjam perseguidores, pode ser. Mas isso não significa, meus irmãos, que muitas pessoas também não nos darão ouvidos. Sim, nós podemos ser instrumentos também para alcançar multidões, meus irmãos. Nós podemos ser usados por Deus para alcançar muita gente também. Por isso nós não podemos ficar acuados. Que o receio da perseguição não venha, nos deixar travados, paralisados. Pelo contrário, que o desejo de beneficiar as almas, que o desejo de obedecer ao Senhor, de alcançar os perdidos, venha ser maior e venha nos levar avante, venha nos levar a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra do Senhor, sem medo do que o homem pode fazer conosco. Assim como, se nós ouvirmos a palavra do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos, assim como vocês ouviram a minha palavra, eles ouvirão a vossa. Assim como guardastes a minha palavra, eles guardarão a vossa. Então, essa promessa ela não era só para os 12. Essa promessa é para nós também. Versículo 9 diz assim: E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocarem. Então, meus irmãos, era um negócio tremendo, assim, né? Onde Jesus ia, as multidões, assim, né? E muitas vezes o negócio ficava meio tumultuado, a ponto de, né, ficar uma coisa meio que descontrolada, assim, algumas pessoas naquela ânsia, né, de querer chegar perto de Jesus, de querer tocar em Jesus para ser curado, né, às vezes não respeitavam quem estava na volta, né, iam, se lançavam, pulavam, né, para tentar alcançar, encostar em Jesus.
isso podia, né, gerar certas situações bem complicadas ali. Pessoas poderiam se machucar, e o próprio Senhor mesmo, né, poderiam, né, daqui a pouco. E aí então o Senhor pede, ó, separem um barco, né, para a gente ficar mais afastado, né, para uma segurança para todos, né. Então olha aqui a sabedoria do Senhor, né. É tremendo isso, como a gente vê assim, tudo, né, em cada decisão, em cada, sabe, cada passo do Senhor, né, prudência, né, sabedoria. É que nós possamos ser prudentes e sábios, assim como o Senhor, aprender com Ele. Versículo 11: E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestassem. Vejo mais uma vez isso. Os demônios, os endemoniados ali, clamando, dizendo, né, que Cristo era o Filho de Deus. Veja, os demônios reconhecendo, né, que Jesus era o Filho de Deus. E aqueles que deveriam reconhecer, querendo matá-lo. Vê como é que é o homem, né? Vê como é o homem. Tem homens que são piores que demônios, né? Tem homens que são piores que demônios, porque os demônios creem e tremem. Qual é o demônio que não crê no Senhor? Não existe. Todos os demônios creem. Todos os demônios tremem diante do Senhor. É o que diz lá em Tiago. Vamos abrir aqui. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vejam, somente o dizer que crê em Deus não é suficiente, meus irmãos, para que alguém seja salvo. Ou os espíritas não dizem que creem em Deus? Católicos, até umbandistas, pessoal do candomblé, quase todo mundo diz que crê em Deus. Vai perguntar aí, só aquele ateu bem militante, né, é o que vai dizer que não crê em Deus, porque no mais todo mundo diz que crê em Deus. Dizer que crê em Deus, ou mesmo que há um só Deus, né, o muçulmano diz que há um só Deus. O judeu que rejeita Cristo também diz que há um só Deus. Então crer que só existe um Deus é suficiente para que alguém seja salvo? Os demônios também creem que há um só Deus. E não só creem, como estremecem. Vejam, também os demônios creem e estremecem. Eles fazem mais até do que muitos homens. Porque muitos daqueles que dizem que creem em um só Deus não estremecem diante de Deus. São rebeldes contra Deus. Até creem em Deus, não se rebelam. Não obedecem. Satanás, quando lá na situação lá de Jó, né? Deus disse assim, que ele poderia tirar aquilo que Jó tinha, mas não poderia tocar nele. Satanás se rebelou e tocou em Jó? Não. Engraçado, né? Depois, quando Deus autoriza que Satanás toque em Jó, mas não tirasse a vida dele, Satanás vai lá e rebeldemente mata o Jó? Não. Vejo que o próprio Satanás, a gente vê situações onde ele é mais submisso e obediente do que... E mesmo assim ele tem um inferno de fogo preparado para si e para os seus anjos. E o que é que espera então os homens que não creem, ou que mesmo quando creem não estremecem, ou mesmo que creiam e estremeçam, mas são completamente desobedientes? O que será que espera estes? Então, meus irmãos, o Evangelho, ele nos chama ao arrependimento. E se nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados também à obediência. Nós somos chamados a crer no Senhor e a obedecermos, a crermos que Ele é o Filho de Deus, que nos salva, que nos limpa de todo o pecado. Vê a oportunidade que não foi dada aos demônios. Os demônios podem confessar o quanto quiserem que Jesus é o Filho de Deus, que isso não vai mudar a situação deles. Estão condenados eternamente. Mas nós, meus irmãos,
A nós é dada essa oportunidade de confessarmos a Cristo como o Filho de Deus, de crermos nele, na obra consumada dele, e dessa forma sermos salvos. Então que nós não venhamos a abrir mão dessa oportunidade, desse privilégio, dessa maravilha que Deus, proporcionou para nós, nos ofereceu esse plano maravilhoso de salvação. Jesus, ele ameaçava muito, né, aos demônios para que não o manifestassem. Mas nós temos uma outra ordem. Nós temos a ordem de anunciar esse evangelho a todas as nações. Então que nós venhamos debaixo do poder do Espírito Santo, meus irmãos, revestidos com o seu poder, que nós venhamos anunciar, sermos suas testemunhas na nossa cidade, na nossa região e até os confins da terra. Amém, meus irmãos?